Belarus está preparada para usar armas nucleares em caso de ameaça, diz o Ministério da Defesa. O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas e primeiro vice-ministro de Defesa de Belarus, Pavel Muravyko, afirmou que existem atualmente 10 grupos táticos de batalhões da OTAN perto da fronteira do país com a União Europeia. Em entrevista ao canal TV ONT, neste domingo 30 de 6 de 2024. Hoje temos 10 grupos táticos de batalhão da OTAN, com uma força total de mais de 20 mil pessoas, localizados perto da nossa fronteira. 6 desses grupos são americanos. Por que voar do exterior para cá e enviar um contingente para cá? Pergunta. O oficial militar ressaltou que a justificativa inicial era de que isso seria temporário. Há um ditado, disse o general: nada é mais permanente do que algo temporário. Isto nos preocupa, nos deixa nervosos. Muravyko observou que isto nos encoraja a considerar e avaliar cada ação das tropas da OTAN. Estamos monitorando de perto todas as ações, tanto das tropas da OTAN como das Forças Armadas Nacionais dos nossos vizinhos, disse. Estamos estudando as técnicas e métodos que eles estão praticando. Ainda, segundo o chefe do Estado-Maior, as Forças Armadas do país estão treinadas para usar armas nucleares táticas e prontos para usá-las em conflito em caso de ameaça à soberania. Um dos últimos argumentos e teses que funciona como elemento dissuasor de agressão contra Belarus é o regresso das armas nucleares não estratégicas ao território do nosso país. Fomos treinados para operar estas armas, para usá-las com confiança, somos capazes de fazer isso e tenho certeza faremos isso se a soberania e a independência do nosso país forem ameaçadas. Os militares de Israel estão cansados de Netanyahu? Pergunta. Um aviso do exército israelense, juntamente com a saída de Benny Gantz, general de reserva que abandonou o gabinete de guerra do governo, poderia ser um sinal de que os militares estão cansados da guerra indefinida de Tel Aviv em Gaza, relata o portal Conversation. A disputa do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu com a equipe do presidente norte-americano Joe Biden sobre o atraso no fornecimento de armas e suas ameaças de expandir o conflito até a fronteira libanesa contra o Hezbollah procuram distrair o público dos fracassos militares na faixa de Gaza, segundo o colunista do Conversation, Scott Lucas, professor da Universidade de Dublin. Segundo Lucas, os militares israelenses alertaram anteriormente a Netanyahu que é impossível eliminar o Hamas, algo que o primeiro-ministro se esforça para concluir ao mesmo tempo que rejeita repetidas propostas de cessar-fogo de atores regionais e globais. Esse negócio de destruir o Hamas, fazer desaparecer o Hamas, é simplesmente atirar areia nos olhos do público. O Hamas é uma ideia, o Hamas é um partido. Está enraizado nos corações das pessoas. Qualquer um que pense que podemos eliminar o Hamas está errado, disse o porta-voz do exército israelense, o contra-almirante Daniel Hagari, a uma emissora israelense, 19 de junho. Por um lado, o aviso indica que os analistas previram que a guerra total de Netanyahu em Gaza não só não conseguira eliminar o Hamas, mas ajudaria o grupo político a se apresentar como o único protetor dos civis de Gaza, observou o acadêmico. Por outro lado, a declaração nada mais é do que um desafio dos altos escalões israelenses a Netanyahu, acredita Lucas. Antes dos comentários de Hagari, o ex-comandante do exército israelense e político israelense Benny Gantz deixou o gabinete de guerra montado por Netanyahu após o primeiro-ministro rejeitar suas exigências estratégicas. As 6 exigências de Gantz priorizavam o regresso dos reféns e a instalação de uma nova liderança política em Gaza, em vez de procurar a destruição completa do Hamas. Depois de Netanyahu ter rejeitado as suas propostas, Gantz acusou o primeiro-ministro de colocar os seus interesses pessoais e políticos à frente da segurança das necessidades existenciais de Israel. Até o momento, o ministro da Defesa, Yoav Gallant, não manifestou tais preocupações, mas é claro que o governo israelense não tem um plano B para acabar com a guerra perpétua na faixa de Gaza, sublinhou Lucas. Então, sem um plano B, o que Netanyahu faz para conter a pressão sobre ele vinda de dentro e de fora de Israel? Pergunta. Ele tenta ganhar tempo. Na semana passada, Netanyahu disse que apoia apenas um acordo parcial de reféns com Hamas. Então, Israel poderia retomar os combates depois de suas mulheres
idosos e doentes fossem libertados, escreveu o professor. O cerne da questão é que, uma vez que Nathan anuncie um cessar-fogo, ele estará em perigo político e jurídico, a menos que os amais deixem de existir, sublinhou Lucas. Provavelmente ocorrerão eleições antecipadas em Israel e ele está muito atrás de Gantz e sua aliança é a unidade nacional nas pesquisas. Talvez mais importante ainda, ele enfrentará acusações de suborno que foram efetivamente suspensas pela guerra. Por que os Estados Unidos enviam mais tanques para o enorme arsenal militar da Polônia? Pergunta. Sem contar com seus generosos envios de equipamento militar para a Ucrânia, os Estados Unidos continuam canalizando armas e veículos blindados para outros países do leste europeu, uma vez que a paz parece ser a última coisa na mente dos estrategistas do Pentágono. 14 tanques M1 Abrams e um veículo blindado de recuperação M88 foram entregues à base de estoque pré-posicionado, estoque 2 em Police, Polônia, relato Stars and Strips, citando a declaração enviada por e-mail pelo porta-voz do Exército dos Estados Unidos, Terry Welsh. A instalação deverá ficar totalmente operacional no próximo ano e vai abrigar até 85 tanques, 190 veículos blindados de combate, 35 peças de artilharia, segundo o jornal. O coronel Ernest Lane II, comandante da 45ª Brigada de Apoio de Campo do Exército, que mantém a base, teria dito que o estoque 2 tem um enorme impacto na OTAN. A localização estratégica nos permite ter múltiplas vias de acesso e rotas de saída e embarque, declarou. A base de estoque militar pré-posicionada Estoque 2, um dos vários locais mantidos pelos Estados Unidos em diferentes partes do globo, permite essencialmente que os comandantes da região requisitem rapidamente equipamento militar sem a necessidade de o enviar dos Estados Unidos. No início deste mês, o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán alertou que a OTAN pretende estabelecer 3 grandes bases militares na Polônia, Eslováquia e Romênia para canalizar armas para a Ucrânia. O aviso de Orbán surge em meio à atual militarização da Europa, liderada pela Aliança Atlântica, conduzido sob o pretexto de se preparar para afastar a imaginária ameaça russa. A Deus Sentinel pergunta: analistas expõem boas razões para os Estados Unidos abandonarem o programa de mísseis. O futuro do programa de mísseis balístico intercontinental Sentinel tem sido debatido desde janeiro de 2024, quando a Força Aérea dos Estados Unidos anunciou que o programa sofreu derrapagens em custos críticos e atrasos do planejamento. Existem boas chances de o Pentágono cancelar o programa de mísseis nucleares Sentinel após a sua revisão, disse Karen Kawai-Tchaikovsky, ex-oficial da Força Aérea dos Estados Unidos e analista sênior do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, comentando a recente demissão de um alto funcionário que supervisionava o programa. O projeto, que está bem acima do orçamento e muito atrasado, emprega pessoal principalmente em Utah e deveria entregar 400 ICBMs, mísseis balísticos intercontinentais, ao preço de 325 milhões cada, observa Karen. De acordo com ela, o programa pode ser suspenso por pelo menos 3 razões. Os senadores de Utah e alguns congressistas de Utah não estão em uma posição de poder salvar o programa. A ampla publicidade doméstica das derrapagens de custos e a recente demissão do gerente do programa reduz ainda mais o poder político do projeto, explicou a ex-analista Pentágono. Ela acrescentou que, à medida que os serviços entendem que as restrições orçamentárias do Departamento de Defesa estão chegando, eles estão procurando sacrifícios para financiar programas mais apreciados e politicamente mais lucrativos. Estes mísseis são caros para construir, testar e manter. Eles são pouco atrativos e tendem a permanecer em segundo plano no orçamento. Suspeito que a empresa Northrop Grumman espera transferir parte do orçamento do Sentinel para o programa de substituição de bombardeiros B-2, mais glamouroso e globalmente comercializável. E espero que eles já tenham preparado o Congresso para fazer isso, concluiu ela. Em 2015, estava previsto que o programa Sentinel custasse 62,3 bilhões, incluindo 48,5 bilhões para os mísseis, 6,9 bilhões para o sistema de comando e controle e 6,9 bilhões para renovar o centro de controle e lançamento de silos de mísseis. Em 2020, quando o contrato foi concedido à Northrop Grumman, o preço do projeto subiu para 96 bilhões, até o momento aumentou para 131 bilhões, ou 37% mais que a estimativa anterior. O Departamento de Defesa deve informar o Congresso sobre o assunto até 9 de julho. O secretário de Defesa de Washington pode ter que voltar a certificar o programa para evitar que ele seja cancelado.
Coreia do Norte condena exercício trilateral dos Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul, a OTAN asiática. A Coreia do Norte condenou os recentes exercícios militares em conjunto da Coreia do Sul, Japão e Estados Unidos, intitulados de Freedom Edge. Segundo o Ministério das Relações Exteriores do país, os três países assumiram a forma de uma versão asiática da OTAN. Os Estados Unidos, a Coreia do Sul e o Japão concluíram neste sábado o seu primeiro exercício militar trilateral de 3 dias, o Freedom Edge, borda da liberdade, em tradução livre, a ideia de dissuadir contra ameaças norte-coreanas. As nações já realizaram exercícios em conjunto antes, mas o Freedom Edge foi o primeiro a incluir diferentes setores, como marítimo, aéreo, subaquático e cibernético. Segundo o Ministério das Relações Exteriores da República Popular da Coreia, o período desses exercícios é que eles são uma manifestação da organização do bloco militar trilateral desses países, informou a Agência Central de Notícias da Coreia, KCNA. Os Estados Unidos justificam-se agora dizendo que as relações trilaterais entre os Estados Unidos, Japão e a Coreia do Sul são relações de cooperação destinadas a reforçar a estabilidade e a segurança da região e não significam uma versão asiática da OTAN. Mas isto é apenas uma manobra para escapar às acusações internacionais de fabricar um bloco agressivo, disse a pasta. O Ministério lembra ainda que após a reunião trilateral entre Estados Unidos, Japão e Coreia em agosto do ano passado, os países concordaram que, em caso de ameaça contra um deles, cooperaria imediatamente em uma resposta conjunta. Isto é inerentemente uma reminiscência do princípio de defesa coletiva da OTAN. Os Estados Unidos, o Japão e a Coreia do Sul concordaram em realizar regularmente exercícios militares conjuntos trilaterais em vários espaços, tal como a OTAN realiza exercícios militares conjuntos anuais em todos os espaços, incluindo terra, mar, ar e ciberespaço. Isto indica que as relações entre os Estados Unidos, o Japão e a Coreia assumiram uma forma de uma versão asiática da OTAN. A pasta nota que, diferentemente do AUKUS, a Aliança de Cooperação Técnica para garantir a segurança dos Estados Unidos, a Grã-Bretanha e a Austrália, ou do Sistema de Cooperação Trilateral para garantir a segurança dos Estados Unidos, Japão e Filipinas, o Bloco Militar Trilateral dos Estados Unidos, o Japão e a República Popular da Coreia, são uma organização militar agressiva que pode entrar em confronto militar com outros países a qualquer momento sob as ordens e comando de Washington. Serviços secretos dos Estados Unidos fizeram campanha na Alemanha contra o Nord Stream 2, aponta a investigação. O Parlamento Estadual alemão de Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental teria ouvido nesta sexta-feira, 28 de 6 de 2024, depoimentos sobre a interferência dos Estados Unidos para impedir a construção do principal gasoduto Nord Stream 2 da Rússia em 2021. A Câmara Regional realizou na sexta-feira uma sessão fechada da comissão que investiga a criação de um fundo de apoio à construção do Nord Stream 2. Testemunhos de 2 pessoas não identificadas de organizações ambientais locais foram ouvidos durante a sessão. Segundo o presidente do grupo parlamentar estadual do Partido Social Democrata, Thomas Kruger, agentes de inteligência dos Estados Unidos tentaram interferir na construção do Nord Stream 2 durante a presidência de Donald Trump. Ambas as testemunhas disseram hoje que os representantes do Serviço Secreto dos Estados Unidos fizeram campanha ativamente com associações ambientais em Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental para impedir a construção do Nord Stream 2 e ofereceram o seu apoio disso político. Uma das testemunhas indicou ainda que o representante do Serviço de Inteligência o abordou diretamente e posteriormente se encontrou com ele no território do Estado Federal, justificando suas ações com interesses norte-americanos. Isto deixa claro, durante a administração Trump, o governo dos Estados Unidos também utilizou meios de serviço secreto para se opor diretamente ao Nord Stream 2 em Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, a fim de fazer valer os seus interesses, afirmou Kruger. Foi relatado anteriormente que a comissão convocou o ex-chanceler alemão Gerhard Schröder e a primeira-ministra do Estado Federal, Manuela Schwesig, como testemunhas sobre a criação do Fundo de Apoio à Construção do Gasoduto. Na Alemanha, eles são considerados ex-lobistas da construção do Nord Stream 2. As datas exatas das audiências ainda não foram divulgadas. Em janeiro de 2021, o parlamento de Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental aprovou por maioria de votos a proposta do governo para criar um fundo de apoio ao gasoduto Klimas Tang MV. O seu objetivo era apoiar projetos de proteção climática, conservação e conservação da natureza. Sui Wenzing afirmou que o fundo não teria um mandato limitado para apoiar a conclusão do Nord Stream 2. A mídia alemã afirmou que essa estrutura foi financiada pela Gazprom, que atuou como intermediário na celebração de contratos com empresas prontas para concluir o gasoduto pouco antes dos ataques terroristas contra elas. Tudo isso supostamente aconteceu contornando as sanções dos Estados Unidos.
O Handelsblatt informou anteriormente que o atual chanceler alemão Oliver Scholz, como ministro das Finanças de 2020, propôs um acordo secreto com os Estados Unidos para evitar sanções contra o gasoduto então em construção. O Nord Stream 2 vai da costa russa através do Mar Báltico até a Alemanha e consiste em duas cadeias com capacidade total de 55 mil milhões de metros cúbicos de gás por ano. A sua construção foi totalmente concluída em setembro de 2021 e estava em curso os trabalhos de lançamento, incluindo medidas técnicas e obtenção de aprovações regulamentares, principalmente das autoridades alemãs. No entanto, depois da Rússia ter reconhecido a soberania da República Popular de Donetsk e da República Popular de Lugansk, em fevereiro de 2022, Berlim suspendeu a certificação. Além disso, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos impôs sanções ao operador do projeto Nord Stream 2, AG, e o seu CEO, Matthias Warning. Em 27 de setembro de 2022, uma explosão desativou uma das duas vias do Nord Stream 2, enquanto a segunda permaneceu intacta. No mesmo dia, as explosões destruíram ambas as cadeias do Nord Stream, primeiro gasoduto de exportação criado. O gabinete do procurador-geral russo iniciou um caso de terrorismo internacional em relação às explosões. O Ministério Público alemão está a investigar o incidente, mas ainda não foram apresentados resultados provisórios. A oposição britânica diz que, se vencer, deixará de vender armas a Israel e a Arábia Saudita. O Partido Trabalhista, favorito para vencer as próximas eleições parlamentares no Reino Unido, afirmou que deixará de vender armas a Israel e a Arábia Saudita, caso as expectativas de vitória se concretizem. Afirmou o antigo ministro paralelo do partido e candidato à reeleição para o parlamento, Fabian Hampton, sobre a questão de vendas de armas. Se vencermos as eleições na próxima semana, interromperemos imediatamente as vendas de armas a Israel, também interromperemos as vendas de armas à Arábia Saudita, que é o nosso maior cliente, informou o jornal The Telegraph, citando o político. Anteriormente, o atual ministro das Relações Exteriores britânico, David Cameron, disse que Londres não pretende parar de emitir licença de exportação para a venda de armas a Israel, uma vez que os advogados do governo britânico não veem quaisquer sinais de possível cumplicidade da violação do direito humano internacional. As eleições gerais para o Parlamento do Reino Unido serão realizadas em 4 de julho. No início de maio, o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak admitiu pela primeira vez que o Partido Conservador poderia ser derrotado nas próximas eleições. O anúncio surge após a derrota dos conservadores nas eleições locais, que os viu perder quase metade dos seus assentos nos conselhos regionais. Mais tarde, o primeiro-ministro expressou confiança de que o Partido Conservador tem hipóteses de vencer. Quero deixar o país. Cada vez mais recrutas ucranianos não querem ir para o fronte, diz mídia. Na Ucrânia está crescendo rapidamente o número de recrutas que não querem lutar pelas forças armadas ucranianas, não bastante. O exército está com escassez desesperada de militares, escreve o jornal britânico The Guardian. Eu quero deixar este país. Minha mente não pode mais suportar ser presa aqui, como numa armadilha. No fronte não vou durar muito. Quero construir uma família e ver o mundo. Mas não estou pronto para morrer, disse um dos potenciais recrutas chamado Dmitry. De acordo com o jornal, mesmo antes da intensificação da mobilização, mais de 20 mil ucranianos fugiram do país, apesar das tentativas de Kiev de interromper esse processo. As autoridades ucranianas fizeram esse esforço para impedir a saída das pessoas que procuram deixar o país ou evitar o serviço militar, conforme evidenciado pela demissão dos comissários militares regionais por Vladimir Zelensky. A demissão se seguiu a relatos de que os oficiais estavam recebendo subornos para isentar homens do serviço militar, detalha a mídia britânica. Em maio, a Ucrânia adotou uma lei de reforço da mobilização, segundo a qual todas as pessoas aptas para o serviço militar em um prazo de 60 dias após a entrada em vigor do documento devem atualizar seus dados no centro de recrutamento. As datas de desmobilização não estão especificadas no documento. Em abril, Vladimir Zelensky reduziu a idade de recrutamento de 27 para 25 anos. Apesar de os regulamentos serem cada vez mais rigorosos, há apelos para reduzir a idade de recrutamento para 18 anos.
começa a construção de uma nova frota de navios de guerra para a Marinha Real Canadense. A construção inicial de uma nova frota de navios de guerra para a Marinha Real Canadense está começando, com previsão de que os navios estejam operacionais até 2035, disseram funcionários do serviço do governo. O comandante da Marinha Real Canadense, vice-almirante Angus Topshare, e o ministro da Defesa, Bill Blair, anunciaram na sexta-feira que os trabalhos de construção do projeto combatente do superfície canadense começaram na Evening Shipbuilding em Halifax, Nova Escócia. A empresa construirá os navios de guerra e atuará como contratante principal, enquanto a Lockheed Martin Canadá fornecerá o projeto baseado na Bay System Type 26. O projeto prevê a construção de 15 navios de guerra para substituir a atual frota de fragatas da classe Halifax. Topshare disse que a Marinha está classificando os novos navios como destroyers. Hoje iniciamos a construção do maior projeto de construção naval canadense desde a Segunda Guerra Mundial, marcando um marco histórico para a Marinha Real Canadense, disse na entrevista coletiva em Halifax. O cronograma de construção da Canadian Surface Combat é longo. O primeiro navio não será entregue até o início da década de 2030 e então terá que passar por testes, disseram altos funcionários do governo canadense em uma reunião técnica em 27 de junho. Isso significa que não estará em serviço na Marinha Real Canadense até 2035. O cronograma prevê a entrega de 9 navios CSC até 2040, com o último navio previsto para chegar até 2050. Um alto funcionário do governo disse que obter os novos navios o mais rápido possível é imperativo devido às contínuas preocupações de manutenção das envelhecidas fragatas da classe Halifax. O responsável também minimizou as preocupações sobre o cronograma, apontando que melhorias tecnológicas serão adicionais ao longo do caminho, melhorando as capacidades do navio ao longo do tempo. Atualizações adicionais também são esperadas para as fragatas da classe Halifax, acrescentou o oficial. Não foram fornecidos valores de custos ou detalhes específicos sobre esse trabalho. Alan Willis, antigo vice-ministro adjunto do Material de Defesa Nacional, observou que o projeto CSC ainda não foi concluído e o orçamento final ainda não foi determinado. Combine isso com um cronograma de entrega que se estende por décadas e você terá uma receita para o desastre, disse ele. Williams alertou que o custo do CSC, combinado com o custo da aquisição do F-35 do Canadá, bem como a modernização de radares e outros sistemas usados pelo Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, deixará poucos fundos para outras aquisições importantes. O projeto CSC está orçado entre 56 e 60 bilhões de dólares, de acordo com o Departamento de Defesa Nacional. Mas um exame separado do projeto realizado em 2022 por Ivens Girox, o responsável pelo orçamento parlamentar, estimou o custo em 84 mil milhões de dólares canadianos. O Departamento de Defesa Nacional espera ter um valor final dos custos dos navios até o final deste ano ou início de 2025. A construção inicial do CSC permitirá que os trabalhadores da Evening desenvolvam e testem técnicas de construção para os navios. Espera-se que o contrato de implementação do projeto seja assinado até o final deste ano, o que permitirá a produção plena dos navios. Espera-se que essa produção plena comece em 2025. Topshare diz que o anúncio do trabalho inicial do CSC é um sinal claro de progresso tangível em direção à nossa futura frota. Forças da Rússia libertam povoados de Spornoe e Novoalexandrovka na República Popular de Donetsk, diz o Ministério da Defesa. Unidades do agrupamento de tropas russo Jung Sul assumiram o controle do povoado de Spornoe, na República Popular de Donetsk, informou neste domingo 30 de 6 de 2024 o Ministério da Defesa da Rússia. Unidades de agrupamento de tropas russas da parte oeste tomaram posições mais vantajosas e neutralizaram formações ucranianas na região de Kharkovia, República Popular de Donetsk. O exército de Kiev perdeu até 515 militares, 2 veículos de unidade de combate, vários meios de artilharia, incluindo uma teste de artilharia propulsada AS-90 Braveheart, 2 obuseiros M777 dos Estados Unidos.
Um veículo de combate e sistema de projetos BM-21 Grad, 2 estações de guerra eletrônica, Bukovel, AD, Ankhilav e um depósito de munições. Por sua vez, os militares do agrupamento de tropas russas, o Centro Libertário Novoalenki Sandrovka, na República Popular de Donetsk. Nesta área, as tropas do adversário perderam até 370 combatentes, vários obreiros, incluindo um M777 dos Estados Unidos, 2 canhões antitanque MT-12 Rapira e uma estação de radar de luta contra a bateria AN-TPK-36. O Ministério do Estado e a Força Aérea Espacial da Rússia e tropas de artilharia atingiram no último dia um trem durante a descarga de equipamento militar para a 117ª Brigada das Forças Ucranianas, junto com o contingente militar. Já as unidades do agrupamento de tropas Russo-Jung registraram um avanço no terreno e repeliram um ataque ucraniano. As tropas adversárias perderam até 450 combatentes, vários equipamentos militares, incluindo 2 obreiros M198 de produção norte-americana, uma unidade autopropulsada Gvozdika e 4 canhões L-119 de produção britânica. Além disso, foram eliminados um depósito de armas e 2 estações de guerra eletrônica. Ankhilav N, relata a entidade militar. O agrupamento de tropas Sérvia Norte eliminou na região de Kharkov até 285 soldados ucranianos, um tanque com o obseiro M109 Paladin dos Estados Unidos. Vários sistemas de artilharia, incluindo o veículo de sistema de lançamento multifoguete BM-1 Grad, acrescenta o comunicado. A defesa antiaérea da Rússia derrubou nas últimas 24 horas 72 drones ucranianos, 2 mísseis guiados de longo alcance, Neptune, 9 projetos de sistema HIMARS e 3 alvos aéreos falsos, MALD, produção norte-americana. De acordo com os dados do Ministério da Defesa da Rússia, desde o início da operação militar especial foram destruídos 616 aviões da Ucrânia, 276 helicópteros, 26.968 drones, 535 sistemas de defesa antiaérea, 16.463 tanques e outros blindados de combate, 1.361 lançadores multifoguete, 11.129 peças de artilharia de campanha e morteiros ainda, 23.136 veículos militares especiais. Riscos da expansão militar dos Estados Unidos da América Latina e no Caribe são alertados em reunião da CELAC. Os planos dos Estados Unidos de aumentar a sua presença militar na América Latina e no Caribe representam ameaça às forças progressistas da região, alertado neste sábado 29 de setembro de 2024 aos participantes da segunda cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, CELAC. Os Estados Unidos se propuseram a deter o avanço da esquerda latino-americana que desafia o neoliberalismo e as oligarquias, alertou David Carrasco, liderança da esquerda panameña, ao discursar em um dos fóruns do encontro que terminou hoje em Tegucigalpa, capital de Honduras. Carrasco, diretor do jornal Baiano, histórico veículo de mídia da esquerda panameña, especificou com esses objetivos que os Estados Unidos intensificam a pressão direta contra os governos de Cuba, Colômbia, México, Bolívia, Brasil, Nicarágua e Honduras. É preciso compreender que a política externa dos Estados Unidos em um mundo que exige multipolaridade sofre desgastes evidentes frente às tentativas falhadas de manter a sua hegemonia global, disse o diretor. Para o Carrasco, isso explica o aumento da hostilidade regional e o envio de contingentes militares em grandes áreas sob pretexto de combater os cartéis que dominam a produção de drogas e tráfico de armas. Ele especificou que os planos militares de Washington prevê a reafirmação da presença física regional dos Estados Unidos e recordou que após a invasão norte-americana no Panamá em 1980, os Estados Unidos impuseram acordos ilegais no Panamá para garantir a sua presença militar. No Panamá, as instalações aéreas e navais são utilizadas para a implementação de exercícios conjuntos, juntamente com o monitoramento das suas águas por satélite. Assim, todo o continente está sob fogo, denunciou. Segundo o diretor, há evidência de que esse modelo aplicado por Washington inclui ameaças contra Cuba, Venezuela e outros estados que se apegam ao território, ao princípio da autodeterminação e proteção da soberania territorial. Na mídia impressa digital mais reconhecida do Ocidente, são veiculadas informações que revelam a política intervencionista dos Estados Unidos e o interesse em frustrar a vitória eleitoral dos movimentos progressistas nacionalistas que promovem mudanças sociais e abraçam a libertação nacional, enfatizou. Carrasco acrescentou que os planos dos Estados Unidos incluem ações para impedir que a China e a Rússia formalizem acordos de cooperação econômica, científica e cultural com estados latino-americanos e caribenhos. Ainda de acordo com o diretor, o crescente envio de tropas dos Estados Unidos para a América Latina e para o Caribe não é apenas um sinal de alerta regional, mas também um motivo para gerar maior consciência política e social entre os cidadãos, uma resposta de solidariedade para com os povos irmãos cuja soberania é violada através de ações desestabilizadoras. O líder panameño também falou em impulsionar a solidariedade e consolidar o pensamento bolivariano de unidade latino-americana.
para que as nações irmãs deste continente saqueado assumam seu destino legítimo e afirme a sua verdadeira identidade. A segunda cúpula social da CELAC foi inaugurada com a presença de mais de 360 delegados dos países da organização, além de representantes da Europa, Ásia e África. Políticos dos Estados Unidos. Sanções de Washington tornará a economia da Rússia muito mais forte. As sanções dos Estados Unidos não funcionam e só estão fortalecendo a economia russa, disse o candidato presidencial independente dos Estados Unidos, Robert Kennedy Jr., em entrevista ao canal do YouTube, Tommy Blair. É uma ilusão dizer que somos a única superpotência do mundo e você sabe que isso não funciona mais. Quando impomos sanções, as pessoas riem de nós. A Rússia, por causa de nossas sanções, agora tem a economia mais forte que alguma vez já teve. Eles agora estão imunes às sanções. Putin é mais popular do que era quando começamos a atacar a Rússia. Quando atacamos um país, ele se torna mais forte. E isso é apenas um desastre para o nosso país, disse o político. Após o início da operação militar especial russa na Ucrânia, os países ocidentais intensificaram a pressão de sanções sobre Moscou. Como observou o presidente Vladimir Putin, a política de conter e enfraquecer a Rússia é uma estratégia a longo prazo do Ocidente. Mas as sanções foram um sério golpe em toda a economia mundial. Segundo ele, o principal objetivo dos Estados Unidos e seus aliados é piorar a vida de milhões de pessoas.